Pessoal, todos bem? A questão envolve a análise criteriosa do devido processo legislativo em cotejo com o sistema constitucional de repartição de competências. Vamos organizar o raciocínio. Primeiramente, há um equívoco no enunciado da questão que eu peço escusas e, na oportunidade, faço a devida correção. A referência ao artigo 30, inciso 2 da Constituição e aos municípios deve ser substituída pela referência à competência concorrente entre a União, os Estados e capitulada no artigo 24 do inciso 1. A partir daqui, nós podemos estruturar a questão com base em dados do próprio enunciado. Primeiro, trata-se de um projeto de lei ordinária em âmbito estadual de autoria do deputado Everaldo Gentil, do PMDB. Segundo, o projeto tem como objeto a regulamentação dos seguintes temas: hipóteses de suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário. E terceiro, a Comissão de Constituição e Justiça ofertou parecer favorável por maioria de votos. Quarto, a deputada Gilda de Andrade reputa ofensiva à Constituição a proposta do deputado correligionário e solicita parecer de sua assessoria, que se manifesta favoravelmente à proposta. Quinto, o projeto de lei é aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Sexto, o governador do Estado, antes de deliberar, ou seja, se veta ou se sanciona o projeto de lei, formula consulta à Procuradoria-Geral do Estado. E é nesse contexto que o acadêmico deverá orientar a matéria, abordando os elementos cobrados nas letras A, B e C do enunciado. Vamos orientar a matéria referente ao tema questionado na letra A. A letra A tem como tema de análise competência do Estado para tratar de direito tributário, especialmente sobre as matérias enunciadas. Vejamos, meus caros, direito tributário, a teor do disposto no artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, se situa no âmbito da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Nós sabemos que nos termos dos parágrafos 1º a 4º do artigo 24 do Estatuto Político, matérias que se situam no campo da competência legislativa concorrente obedecem à seguinte lógica. Primeiro, a União estabelece normas gerais, a moldura normativa. Segundo, os Estados estabelecem as normas específicas para atender às suas peculiaridades. E terceiro, a inexistência de normas gerais editadas pela União faz surgir aos Estados-membros competência legislativa plena das matérias que estão inseridas no campo da competência legislativa concorrente. E quarto, a superveniência de norma geral federal suspende, não revoga e não invalida a eficácia das normas estaduais e distritais que lhe forem contrárias. As matérias veiculadas no projeto de lei protagonizado pelo deputado Everaldo Gentil são suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. É aí que reside o núcleo da celeuma e que precisa ser por nós enfrentada. O artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição, dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A lei complementar a que se refere o artigo 146 da Constituição é lei complementar federal. Coube esse papel ao Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, editada como lei ordinária, mas recepcionada como lei complementar, primeiro pela Constituição de 67 e depois pela Constituição de 1988. O tratamento normativo do tema objeto do projeto de lei ordinária do deputado Everaldo Gentil já é realizado pelo CTN nos artigos 113, obrigação tributária,
142 a 150, lançamento, 139 a 193, crédito tributário, 174, prescrição e 173, decadência. Não há a necessidade, na presente questão, de delimitar os conceitos referidos, que são objeto de estudo do direito tributário. E com base no que já foi exposto, nós temos plena condição de orientar o que se pede na letra A. Os Estados-membros, apesar de terem competência para legislar sobre temas específicos de direito tributário, não detêm competência para legislar sobre as matérias que foram objeto do projeto de lei ordinária do deputado Everaldo Gentil. Isso porque, conforme vimos, nos termos do artigo 146, inciso 3, a linha C da Constituição, esses temas são de competência legislativa da União, que deverá regulamentá-los por lei complementar, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. A letra B do enunciado determina análise sobre relevância e eventuais consequências do parecer favorável ou desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça no contexto do processo legislativo. Senhores, percebam, na Constituição Federal de 1988 não há menção explícita à Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão ela está prevista nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No artigo 54, inciso 1 da Resolução 17 de 89 da Câmara dos Deputados, que instituiu o regimento interno da referida Casa de Leis, temos que o parecer ofertado pela CCJ será terminativo, ou seja, encerra a proposição com remessa para o arquivo mediante despacho do presidente da Casa. O parecer contrário à proposta, por reputá-la inconstitucional, poderá ser, primeiro, letra A, unânime e letra B, por maioria de votos. Cabe recurso contra essa decisão apenas na segunda hipótese, qual seja, se o parecer contrário da CCJ tiver sido proferido por maioria de votos. Se unânime, a proposta deverá ser arquivada, situação em que entra em cena o princípio da irrepetibilidade das proposições normativas, previsto no artigo 67 da Constituição. A matéria discutida na proposição legislativa, que obteve parecer contrário pela CCJ, só poderá ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, que é o período em que o Congresso Nacional reúne-se ordinariamente em Brasília para o exercício da atividade parlamentar, se o projeto for subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. Atenção! Se a matéria rejeitada for de iniciativa privativa, não haverá a possibilidade de ser rediscutida em outro projeto na mesma sessão. Porém, se o parecer contrário da CCJ for por maioria de votos, caberá recurso de 1/10 dos membros da respectiva casa, hipótese em que a matéria será apreciada diretamente pelo plenário. Em desfecho, duas observações são importantes. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça desempenha relevante papel no exercício do controle político preventivo de constitucionalidade. Ao obstar proposições legislativas incompatíveis com o texto da Constituição, a CCJ ela acaba por evitar prematuramente a contaminação do ordenamento jurídico com normas viciadas que, a propósito, acabam por comprometer a segurança jurídica e a paz social. Segunda observação. Apesar de não existir previsão constitucional explícita, as casas de leis em âmbito estadual prevêem a sua estruturação com atribuições muito semelhantes ou quase idênticas às CCJs da Câmara e do Senado. A letra C tem como tema consequência do veto e possíveis posturas a serem adotadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O veto, como sabemos, caracteriza-se por ser uma manifestação de contrariedade formal e expressa do chefe do Poder Executivo em relação a projeto de lei ordinária ou complementar aprovado pelo Poder
legislativo. É a antítese da sanção. A consequência do veto do governador, no caso em apreço, é paralisar, pelo menos momentaneamente, o processo legislativo. Situação em que o projeto deverá retornar à Assembleia para que sobre ele deliberem os deputados num prazo de até 30 dias. Observem que as regras do artigo 66, parágrafo 4º, são de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. Evidentemente, não faz sentido falar-se em sessão conjunta em âmbito estadual, dado que o poder legislativo dos Estados é unicameral. A Assembleia Legislativa poderá adotar uma de duas posturas. Primeira, manter o veto, situação em que entra em cena o princípio da irrepetibilidade previsto no artigo 67 da Constituição e já examinado na letra B. Segunda, derrubar o veto, hipótese em que o projeto de lei deixa a condição de mero projeto e se torna lei, que na sequência deverá ser remetido ao governador para promulgação e publicação. É importante ressaltar ainda que, por força da alteração promovida pela Emenda Constitucional 76 de 2003, a derrubada ou votação ostensiva e não mais em votação secreta. E o STF já afirmou o entendimento segundo o qual referida norma é também de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros.